E agora é momento da gente falar do nosso tema do dia, né? O assunto de hoje aqui dessa segunda hora do Sagres em Tom Maior também tem a ver com a Covid-19. Nós vamos falar de vacina e doação de sangue. Essa vacina, né, que enfim, tão sonhada essa notícia, ela finalmente chegou e a população brasileira já começou a ser imunizada contra o coronavírus. E primeiramente os profissionais da saúde, eles que estão na linha de frente nesse combate à doença, também os grupos de risco, né, que inclui também os idosos acima de 85 anos, idosos que estão acamados maiores de 60 anos, né, tudo isso dentro daquele plano vacinal, plano de vacinação do Ministério da Saúde. Porém, o Ministério da Saúde também tem incentivado a doação de sangue antes de tomar a vacina. Muitos profissionais de saúde aqui em Goiás já foram vacinados contra a doença e o governo federal tem incentivado essa doação de sangue antes de tomar a vacina contra a Covid-19. Vale lembrar também que muitos bancos de sangue, eles estão sofrendo com as baixas, né, de bolsas de sangue durante essa pandemia em especial, né? E para falar mais sobre esse assunto, o Sagres em Tom Maior recebe a partir de agora a hemoterapeuta e membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ela que também é responsável técnica pelo Banco de Sangue do Ingó, a Renata Zanzoni. E para participar com a gente também recebo a Jéssica Dias. Primeiramente, doutora Renata, seja bem-vinda aqui ao Sagres em Tom Maior. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, doutora Renata, bem-vinda também, né? Obrigada pela participação. Jéssica Dias, boa tarde. Ótima tarde para você, Jordana, todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Boa tarde também a doutora Renata, nossa convidada de hoje. Vamos nessa, Jordana, começar a semana aqui nessa semana de carnaval, que não é feriado, mas a gente está todo mundo trabalhando. Feriado diferente, né, Jordana? Ô, semaninha que tá diferente, menina. Não teve escala de folga, né, doutora Renata? Doutora, pra gente... Cara de feriado, mas não é feriado, né? É, feriado só que não, né? Não é. Para a gente começar a falar, detalhar mais sobre esse assunto, queria que você explicasse para a gente por que desse incentivo, né, dessa recomendação do governo federal, das pessoas fazerem a doação de sangue antes de tomar a vacina contra a Covid-19. Então, é uma recomendação, mas nada impede de a pessoa que recebeu a vacina realizar a doação de sangue, entendeu? Sendo que na vacina Coronavac são 48 horas e na vacina de Oxford, né, da RNA recombinante, 7 dias, né? Então, essa recomendação é mais por um critério do doador mesmo, para não se sentir mal. E lembrando que os estoques de hemoderivados em banco de sangue estão muito baixos, né? Muito baixos. E é fundamental as pessoas irem doar sangue, né? Fundamental. Assim, doa sangue, são 4 vidas que você ajuda, né? Porque o sangue é centrifugado e ele é dividido, né? Então, é o sangue, o plasma, a plaqueta, o crio, que são usados em doenças específicas. Dessas quatro derivações de uma doação, a plaqueta é o que tem menos duração, né? Dura de 5 a 7 dias, 5 dias em média, vai. E aí, o paciente precisa de plaqueta e não dá para congelar, então é fundamental as pessoas irem doar sangue, né? Fundamental. Doutora Renata, a senhora mencionou agora os prazos, né, que a gente tem que aguardar caso tome a vacina para poder fazer, então, a doação, mas por que esses prazos são diferentes? Como que essa tecnologia de cada vacina pode interferir nesse tempo que a gente tem que aguardar após tomar a vacina? É mais por uma questão do doador, né? Porque o vírus, na verdade, a Coronavac, que é a do Butantan, é um vírus morto. Na verdade, vírus não é morto, é um vírus atenuado, né?
E a outra tecnologia da Oxford é um RNA replicante, que aí põe um outro adenovírus, é uma outra tecnologia. É que as pessoas passam mais, assim, tem algum efeito colateral na de Oxford do que na da Coronavac. Entendeu? O Coronavac é o que tem menos efeito colateral. Entendeu? E se a pessoa tem algum efeito colateral, ela teve alguma reação à vacina, aí tem que esperar mais ainda. 7 dias. É assim, se tiver algum efeito colateral da Coronavac, aí vai espera 7 dias para doar o sangue. Certo. Nós estamos conversando com a hemoterapeuta e membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, responsável técnica pelo Banco de Sangue do INGOL, a Renata Zanzoni. Doutora Renata, outro ponto. Teve essa recomendação, né, para fazer a doação de sangue antes de tomar a vacina, por causa de ter alguma reação. A gente já teve casos, por exemplo, de outras vacinas, sem ser a vacina contra a Covid-19, de ter que esperar esse tempo para fazer a doação de sangue? Normalmente são 15 dias, né, de qualquer vacina. 15 dias se espera. Então não é só por causa da vacina contra a Covid-19, toda vacina tem esse processo. Não, tem. São 15 dias. Vacina da gripe, vacina tríplice, são mais ou menos 15 dias. Doutora Renata, a gente está falando sobre a doação de sangue, a importância, né, de doar sangue, mas também, falando ainda sobre Covid-19, tem também a doação do plasma, né, que pode ali ajudar no tratamento contra a Covid. Quem pode doar? O que é levado em consideração para fazer esse tipo de doação? Boa pergunta. Então, na nota técnica da Anvisa, quem foi vacinado, teoricamente, não pode mais doar plasma. Teoricamente, não, é o que está lá na legislação. Aí não é mais candidato de doação de plasma convalescente. O plasma convalescente, você é doador quando você teve Covid e você tem títulos altos de IgG, maior que 15, 18, aí sim você pode fazer a doação só de plasma, né? Entendeu? Certo. E atualmente, doutora Renata, como que está a situação? Por isso... Sim, pode falar. Talvez por isso que o Ministério da Saúde fale para as pessoas irem doar sangue, né? Porque depois que você... Na verdade, não é sangue, é o plasma. Depois que você aplica a vacina, você não pode doar o plasma, né? E sobre essa doação de plasma, só pode doar aquelas pessoas que criaram anticorpos, né, contra a Covid-19? E não são todas. Tem essa também. Porque o plasma convalescente é uma terapia que não é muito bem comprovada cientificamente, né? Tem alguns relatos que melhoram. E como é uma doença nova e assim, alguns pacientes têm uma gravidade muito importante, então tudo que possa ajudar o paciente está sendo feito, né? Mas ainda não é uma terapia assim comprovadamente 100% eficaz, tá? Uhum. E, Doutora Renata, pode falar, Jordana. A senhora sabe dizer pra gente porque lá no INGOL tá sendo utilizado, aí no INGOL, né? Tá sendo utilizada esse plasma convalescente ainda. Sabe dizer pra gente se tem apresentado algum resultado positivo? Sim, tem apresentado resultado positivo, sim. É o que está mais ou menos na literatura. Dos pacientes graves, dos pacientes que vão para entubar, os pacientes que, enfim, que vão para UTI, precisam de intubação orotraqueal, o uso do plasma melhora em 20% a mortalidade, assim, diminui em 20% a mortalidade deles, né? Não é 100%. Mais ou menos.
Certo. Doutora Renata, a gente falou aqui no comecinho, né, sobre o carnaval. Normalmente é um período do ano que até mesmo antes da pandemia a gente sempre tem as campanhas, né, para doação de sangue, para aumentar os estoques de bolsas nos centros que colhem, né, sangue. Como que está a situação aí no Ingó? Há uma preocupação por conta da pandemia, né, que os estoques diminuíram bastante e isso é agravado também nesse período de carnaval. Há alguma expectativa em relação a esse período? Sim, assim, a doação está sendo marcada, né? Os pacientes, tem sempre paciente necessitando, principalmente familiares de pacientes que estejam necessitando de transfusão, que vão, a maioria dos familiares dos pacientes que estão necessitando de transfusão é que vão doar sangue. Doação espontânea nessa época é muito difícil. Sim, e tem também, né, doutora, a preocupação das pessoas que deixam de doar, que eram doadores e deixam de ir por medo de contágio com o vírus. Sim. Como que está funcionando para marcar, para fazer a doação? Então, tem que ligar lá no banco de sangue e já, ligar e marcar, né? Fazer só um horário agendado, né? Exatamente. Certo. Tá certo. Nós estamos mas se o doador for lá e se tiver uma coisa, né, se estiver vazio, ou se não for um doador que tenha agendado, assim, dificilmente ele é dispensado, né? Uhum. Tudo é feito para evitar aglomeração, para diminuir o risco do doador. Na verdade, a preocupação do banco de sangue, majoritariamente, é você passar um sangue seguro para quem precisa. Mas também há uma preocupação muito importante em relação ao doador, né? Então, assim, evitar pegar infecção. A doação é segura, não se pega nada, mas agora, em época de pandemia, tudo é feito para evitar que a pessoa vá lá no trânsito, fazer a transfusão, fazer a doação e pegar Covid, óbvio, entendeu? Tudo é feito da melhor forma possível, né? Certo. Os funcionários com equipe, com material de proteção, tudo higienizado, tem todo um cuidado rigoroso de acordo com a legislação, né? Nós estamos conversando com a hemoterapeuta e membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, responsável técnica pelo Banco de Sangue do Ingó, a Renata Zanzoni. Doutora Renata, e aquelas pessoas que contraíram a Covid-19? Há alguma restrição ou contraindicação, algum tempo de espera para doar sangue? Como que funciona? Tem uma contraindicação, né? O paciente teve Covid praticamente assintomático ou sintomas leves, 1 mês. Pacientes que foi hospitalizado, teve problemas, assim, de efeitos colaterais do Covid, mas não tão graves, né? Não ficou na UTI, em torno de 3 meses. E pacientes graves que tiveram uma sequela, e tem que esperar até o paciente recuperar 100% para fazer uma doação de sangue, né? Por proteção do próprio doador, né? Certo. E como que está a situação do... Mas, em média, olha, o que está na legislação? Pegou Covid, sintomas tranquilos, não foi hospitalizado, 1 mês. Pegou Covid, o paciente evoluiu grave, com internação, 3 meses. Agora, tem alguns pacientes que evoluem muito grave, que são entubados. Aí, acho que, assim, esperar melhorar 100% e depois de 3 meses o paciente ser doador, né? Uhum. E com base na atual situação dos bancos de sangue, né, que a gente está vivendo agora, teve essa queda nas bolsas devido à pandemia, né, o pessoal não tem ido aos bancos de sangue. Queria que você fizesse um alerta, explicasse para a gente quais que são os requisitos para doar, quais são as contraindicações, como se eu, por exemplo, que nunca doei sangue, decido doar agora, nesse período da pandemia, o que é necessário? Estar bem de saúde,
ter entre 18 a 65 anos, quando a pessoa é o primeiro doador. Quando a pessoa já é doador até 70 anos, estar bem de saúde, repousado, um jejum mais ou menos de 4 horas, né? Não em jejum prolongado, mas mais ou menos 4 horas. E aí, só um minutinho. Ô, Luiz, eu tô numa entrevista, bem. E aí, não ter doenças graves, né? Pressão controlada, diabetes controlado. Desculpa, gente. Não estou no consultório, estou em casa. Difícil, né? Não, tudo bem. Médica, mãe, difícil. Os que acabaram de chegar, sempre aviso. Desculpa. Então, é mais ou menos isso mesmo. O que mais? Acho que é isso, né? Pessoa bem de saúde, sem nenhuma doença transmissível pelo sangue, pode ser doador, né? Assim, toda pessoa que vai doar sangue, nessa faixa etária, acima de 50 quilos, vai passar por uma entrevista, tá? Toda doação, a pessoa não vai lá e fala, não, quero doar sangue, vou doar sangue. Não, tem uma entrevista, que é uma triagem clínica, tem uma triagem técnica, que você faz uma ponta de dedo para ver se é hematócrito, para ver se não tem anemia, entendeu? Então, tem uma triagem para a pessoa doar sangue. Tá? Tem alguns remédios que são impossibilitados, aí tudo vai depender da triagem que o profissional de saúde faz com o doador. Tá certo. Nós conversamos com a hemoterapeuta e membro da Sociedade Brasileira de... A agulhada dói, mas não dói, vai. Dói, mas é por uma boa causa. Tá certo. Exatamente. Nós conversamos com a hemoterapeuta e membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, responsável técnica pelo Banco de Sangue do Ingó, a Renata Zanzoni. Doutora Renata, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço para você e até a próxima. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Até mais também para a Jéssica Dias. Muito obrigada e até amanhã. Eu que agradeço, Jordana. Grande abraço a você, a doutora Renata, a todos que estão acompanhando aqui o Tom Maior. Bom resto aí de programa aqui na programação da Sagres. Até amanhã. Até amanhã, aqui na sequência do Sagres em Tom Maior. Nós vamos conferir sobre política com o Rubens Salomão, também economia com Samuel Estraioto, tem destaques do cenário esportivo com o Rafael Bessa. Sobre a doação de sangue, vale lembrar, né, que qualquer banco de sangue nesse momento de pandemia está sendo agendada a doação de sangue, tanto no Hemocentro de Goiás como no Hemolabor, também lá no Ingó, né? Esse agendamento, essa que aparece aí na sua tela para quem está nos acompanhando na Sagres TV e também no youtube.com/Sagres TV, é do Hemocentro, né, da Hemorrede Pública daqui de Goiás. Você faz esse agendamento por esse site, é o agenda.hemocentro.org.br. Vou repetir para você que nos acompanha no rádio, é o agenda.hemocentro.org.br. Lá nesse site você consegue fazer o agendamento para a sua doação de sangue. Os requisitos necessários você confere no nosso sagresonline.com.br. Tem material sobre esse assunto, todas as dúvidas você acompanha por lá.